A todos presentes, a minha saudação. Estamos, irmãos, mais uma vez reunidos na casa de Deus, para juntos apresentarmos o nosso louvor e a gratidão aos céus, porque nós estamos na presença espiritual de Jesus, nosso Senhor, de nossa mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, em nossas reuniões, o poder de Deus e dos seus santos se faz presente para abençoar nossa vida, para trazer o entendimento para que possamos compreender a mensagem desta igreja e assim ir qualificando a cada dia mais a nossa vida espiritual conforme a justiça de Deus. Agora, a reunião de oração era um pouco diferenciada, porque o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele aproxima para ouvir as nossas orações, para que Ele possa receber as orações de todos nós, os teus filhos, e assim dar cada um segundo o seu merecimento. Essa é a justiça de Deus. E veja, meus irmãos, que exatamente nós encontramos reunidos para realizar esta reunião de oração, para que todos nós possamos ter mais uma vez a oportunidade de expressar, de falar aquilo que se faz necessário para a nossa vida. Mas eu lhes digo que o que mais objetivo nós pedirmos para Deus é que nos dá o entendimento, a sabedoria, no sentido espiritual, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas, dando com o espírito fortalecido. Irmãos, somos mais fortes para obedecer em tudo, fazer aquilo que for de justiça, conforme os ensinamentos que temos aprendido nesta igreja, com a direção de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim sendo, eu convido aqueles que puderem, e vamos todos juntos entoar o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte. Vamos falar com Deus. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento, nós, os teus filhos, a tua igreja, encontramos prostrado na tua presença, na presença gloriosa do teu amado Filho Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estamos reunidos na casa de Deus, para que juntos, unidos no mesmo Espírito, possamos, ó Pai, apresentarmos o nosso louvor, a nossa dedicação ao Teu Santíssimo Espírito, que se faz presente em Espírito e em verdade, para receber, para abençoar esta grande família apostólica,
Por isso, ó Santa Avó Rosa, que neste momento nós solicitamos a bênção da Senhora também, as bênçãos de Jesus, o nosso Salvador, as bênçãos do nosso santo profeta irmão Aldo, que nos ajude, que nos abençoe grandemente, para que, unidos em uma só fé, possamos apresentarmos o nosso profundo louvor e agradecimento por sermos o que somos, o povo de Deus nesta terra. Que assim possamos receber mais da tua unção e virtude que vem dos céus, para fortalecer ainda mais a nossa fé, o nosso espírito, para que, juntos, unidos, possamos vencer as tempestades do mal que existe aí fora. Sabemos que estamos vivendo em dias difíceis, em que a humanidade vive totalmente afastada de Deus, mas aqui na Igreja Apostólica nós cremos na mais perfeita verdade que veio dos céus, que nos consola, que rege a nossa vida, conforme os desígnios de Deus, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por isso, a Santa Avó Rosa alimenta a nossa fé, traz do alto dos céus bênçãos maravilhosas, para que, unido a Ti, nós possamos louvar e glorificar todo o reino dos céus. Apresentamos diante da Senhora Santa Avó Rosa, de todo o poder celestial, o mais profundo louvor e agradecimento nesta reunião de oração, onde encontramos reunido no Teu tabernáculo santo, que é a Tua igreja. Convicto desta fé e da presença dos santos e anjos de Deus, eu declaro a nossa santa reunião iniciado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De número 82, o Espírito Santo. Dia
ensinando aos seus, assim disse Jesus, é chegado a hora, vou para o meu Pai, mas não fiquem tristes,
E a cada dia que passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. E assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais. E este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para trás. Que alegria viver em santidade e ter paz a todo dia. E a cada dia que passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. Com Jesus eu vou sempre andar e viver em sua luz. E assim os dias vão passando, e o céu se aproximando de mim cada vez mais. E esse mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para Perto está o dia em que no céu com Jesus eu for morar. Amém. Prezados irmãos, neste momento eu agradeço a todos os irmãos pelos esforços que fizeram para mais uma vez estarmos reunidos na casa de Deus, para juntos, unidos, prestarmos o nosso louvor, a nossa gratidão aos céus. Também quero agradecer àqueles que nos ouvem, que nos acompanham através da internet. E com isto, senhora, você jovem, daí também vai aperfeiçoamento.
no sentido espiritual, porque esta igreja apostólica, ela possui uma doutrina, uma disciplina, e os seus ensinos regem a nossa vida, para que os nossos atos possam ser aprovados por Deus. E através de nossa mensagem, dos nossos ensinos, quer seja um momento quanto este aqui na casa de Deus, quer seja ouvindo o programa Hora Milagrosa, todos quantos nos ouvem, vão se qualificando a sua vida, vão se identificando cada dia melhor com o Evangelho de Jesus que nós aprendemos nesta igreja. Por isto, agradecemos pela presença de todos, quer seja aqui na casa de Deus, quer seja aí no seu lar. Vamos juntos, unidos, prestarmos o nosso louvor e a nossa gratidão aos céus neste momento de fé. A mensagem para esta reunião de oração, ela traz o título: O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Então, os irmãos já entenderam que nós vamos falar da missão da Santa Avó Rosa. Missão que ela realizou quando estava fisicamente à frente do governo da igreja. E posteriormente, ela continuou realizando, mas em espírito e em verdade, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, na glória de Deus. É o que vem sendo realizado até nos dias atuais. Mas só para os irmãos entender, ficar um pouco mais claro sobre a sua missão profética, observam bem. Antes dela deixar o corpo, por ordem de Jesus e de Deus o Pai, ela preparou o seu sucessor para dar continuidade no governo da igreja. E assim aconteceu. Naquele 26 de outubro de 1970, a Santa Avó Rosa foi levada aos céus, mas não teve interrupção. Na sequência, o nosso querido e santo irmão Aldo já continuou no governo da igreja, mas ela, junto com Jesus, continua governando e dirigindo a nossa Santa Igreja Apostólica. É uma igreja restaurada que veio dos céus para consumar a obra iniciada por Jesus há tantos séculos passados. Hoje estamos vivendo na consumação da obra de Deus. Exatamente por isto que a Igreja Apostólica nos mostra o caminho que nos conduz para os céus. Porque um povo santo, zeloso de boas obras, hão de herdar o reino dos céus. Pela missão que Jesus realizou no passado, realiza no presente, através desta Santa Igreja Apostólica, que é dirigida pelo reino dos céus. Então a nossa mensagem de hoje, ela estará direcionada à missão de nossa Santa Avó Rosa. Então, meus irmãos, eu irei fazer a leitura. Irei fazer a leitura na íntegra e depois nós daremos o esclarecimento. Muito embora tenha Jesus nosso Senhor entregue aos seus servos na terra a gloriosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante desta tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do outro Consolador. Assim, afirmou ele, isto é, Jesus: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavras de Jesus. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo através do Consolador, estava esclarecendo que esta manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato, eterno, em favor das criaturas que crescem. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo dos seus pecados, do poder de evangelizar, do reino dos céus, para libertar, para salvar. Diante de Deus, somente o Espírito revestido, vindo da parte de Deus, com plenos poderes, pode entrar no espírito da criatura humana e realizar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pôde o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade, na justiça de Deus, ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente, o rebelde. Do juízo já declarou executado para o reino das trevas, para todos os que ficarem pertencentes a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e a ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para o seu evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus nesses tempos da regeneração, do fim, foi que Jesus cumpriu a sua promessa, enviando o Consolador a Santa Rosa através desta obra, Igreja Apostólica, tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Quando este evangelho do reino dos céus é pregado por inspiração dos santos desta Igreja Apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa A Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convencem dos seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. Leva-os, assim, a buscarem através da fé, a obediência, a doutrina, a disciplina que aprendem, e o seu perdão, a sua salvação, a sua purificação e santificação, libertação do pecado, de toda a espécie de sofrimento, opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores que crerem, libertando-se de todas as obras más, advindo do domínio dos espíritos das trevas, a quem estavam sujeitos. Eis porque, depois que a Santa Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, o Santo Irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus, acima de tudo, tornando-se assim o seu povo, um povo especial, zelosos de boas obras. Como recomenda o apóstolo São Paulo, ou seja, ainda
um povo santo, conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através do outro Consolador, para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo, que se dizia cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação, nem a libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existem nesta Igreja Apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus nosso Senhor. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebatar o seu povo para o reino dos céus, um povo santo, sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do outro Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que, segundo a vinda de Jesus, já foi iniciada, com a restauração desta igreja e com o preparo do Consolador. São Mateus registra as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Palavras de Jesus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos, dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu o caminho para a entrada das heresias, dos falsos, seguindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu Divino Espírito sempre tiveram a esperança de o cumprimento da promessa do amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida do seu corpo, isto impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos, corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do outro Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada, dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador a Santa Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constituiu-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra,
a sua realização, a vontade de Deus, possa, enfim, ser realizada com a nossa sincera cooperação. Todos procurando em tudo ser obediente ao Pai, ao Filho, Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo, o nosso Supremo Pastor. Por isto, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito o que fazer, há muito o que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós, em nome de Jesus e do Pai e do teu divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Amém. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem apresentada, da qual nós vamos fazer agora a nossa meditação. Primeiro, meus irmãos, quero mostrar para todos quantos nos ouvem a doutrina de nossa igreja, a maneira que ela é regida, em quem nós cremos, em espírito e em verdade, para chegar na atualidade das promessas de Jesus e nestes dois santos formados na atualidade. Primeiro, a Santa Avó Rosa, que foi investida na função de Consolador. E segundo, o nosso Supremo Pastor, Santo Irmão Aldo, de pastor por excelência, profeta dos tempos do fim, formado na atualidade, por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. A todos quantos nos ouvem, quero mostrar o seguinte: existem uma parcela muito grande de seres humanos que falam consigo mesmo abertamente que o Espírito Santo é o Consolador da promessa de Jesus. Eles falam lá. Irmãos, em todos os ensinos de Jesus está muito claro que na realidade não é assim. Observam bem, logo de início, as palavras de Jesus: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Compreenderam? Jesus está falando do futuro que iria acontecer. Ele continua falando: e quando ele vier, novamente, futuro, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vou, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. E assim, meus irmãos, sucessivamente, em todas as promessas de Jesus, referindo o Consolador da sua promessa, ele fala do futuro. Em outra parte, Jesus disse assim: quando ele vier, convencerá o mundo. Irmãos, o que a Santa Voz tem feito? Ela tem mostrado o caminho, ela tem mostrado que Jesus é o Salvador por excelência, e ela é o Consolador da promessa de Jesus. Mas existem aí inúmeras pessoas que falam assim, né? Não sei se é por incredulidade, mas enfim, está totalmente contrário às palavras do nosso Mestre Jesus. Nós, porém, Igreja Apostólica, temos o conhecimento da verdade.
Porque para isto, Jesus governou esta igreja por 16 anos, no primeiro período, lado a lado com a Santa Avó Rosa, de maneira que Jesus falava com ela e ela com ele, não era em sonho, em visão, não, face a face, e ela ainda está no seu corpo. E foi este Jesus, o nosso Salvador, que mostrou em detalhes todo o seu evangelho, toda a sua doutrina e a disciplina que ele queria para os tempos atuais, para os seus verdadeiros seguidores. E foi exatamente isto que foi implantado nesta igreja pela nossa santa e querida Avó Rosa, porque ela é o consolador da promessa de Jesus. Em tudo ela foi fiel, semelhantemente igual a Jesus no cumprimento da sua missão. Ela deu prova do seu amor, da sua fé, da sua fidelidade em todas as circunstâncias da sua vida. Por isso ela alcançou esta grande glória de ser o consolador da promessa de Jesus. Veja, meus irmãos, que este Consolador, ele, junto com Jesus, restauraria a sua igreja e faria nova todas as coisas, como disse Jesus. Por isso, nos deu doutrina, nos deu disciplina, uma vida muito perfeita diante de Deus. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Entenda, meus irmãos, que mais na sequência desta mensagem, tem outra parte aqui que se faz necessário nós fazer um pequeno lembrete. Observam bem, a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, ela recebeu o poder de Jesus e do Pai para convencer os corações, penetrando no espírito da criatura humana. De que forma, de que maneira isto tem acontecido na vida desta igreja, que a Santa Avó Rosa convence a criatura a crer na verdade, no Evangelho? Irmãos, em uma reunião quanto esta, através do programa Hora Milagrosa, as pessoas param para nos ouvir, para nos assistir, e é nesse momento que a nossa santa e querida Avó Rosa, que recebeu este poder de Jesus e do Pai, ela tem este poder de convencer a criatura humana a crer na verdade, a crer no Evangelho e deixar o pecado, o mundanismo para trás e seguir tão somente o reino dos céus. E este poder, meus irmãos, de tocar em outro espírito, é somente uma pessoa dotada de virtude do Espírito Santo de Deus. Um ser humano para com o outro, jamais. Mas a Santa Avó Rosa, ela recebeu este poder, esta glória de realizar esta missão, para salvar, para libertar, para curar os enfermos e para libertar das amarras deste mundo. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, isto me faz lembrar das pregações da missionária Odete, quando ela dizia lá atrás, logo no início desta obra, ela dizia assim: chegaria um tempo que salva-se quem puder. Irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo nesse tempo. E se nós hoje estamos aqui salvos pela graça de Deus, foi porque nós tivemos a interferência, a intervenção dela, Santa Avó Rosa, para nos ajudar, para nos libertar do pecado. Nós demos ouvidos, demos crédito, passamos a crer, e hoje estamos obedecendo esta doutrina e esta disciplina, que nos qualifica como verdadeiros filhos de Deus. Tudo isso, meus irmãos, é a missão da Santa Avó Rosa, para governar e para dirigir o povo de Deus nesta terra. Irmãos,
Tem outro ponto também que eu preciso mostrar nesta oportunidade, porque é muito relevante para o momento, que são as palavras de Jesus registrada por São Mateus. Irmãos, continue assim prestando atenção, para que todos possam compreender de perto a missão da Santa Rosa, a missão de Jesus e também a missão da igreja. Observam bem as palavras do Divino Mestre, quando ele disse assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levaram a todos. E finaliza a palavra do Mestre: assim será também a vinda do Filho de Deus. Irmãos, observam bem, conforme está registrado nas Sagradas Escrituras, aquele profeta de Deus, eles anunciavam que haveria de vir o dilúvio, que iria sucumbir com toda a terra e todos os seres existentes. Mas as criaturas, muitos até debochavam dele, não acreditaram na sua palavra, nos seus ensinos. Passaram dias, passaram meses, passaram anos. Quando menos percebeu, veio o dilúvio e só sobrou Noé, sua família e os animais que foram ordenados por Deus para colocar naquela arca. Todas as demais seres viventes morreram, pereceram nas águas, porque não deram ouvido àquele profeta de Deus. Tristes consequências. Vamos o que Jesus disse para os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, a Igreja Apostólica, já há um pouquinho mais de 70 anos, que nós estamos anunciando o Evangelho do Reino dos Céus. Nós estamos pregando e falando ao mundo que Jesus já voltou, que Jesus já restaurou sua igreja, formou seu povo. Mas as criaturas dormem, quer dizer, não dá ouvido nas palavras de Deus. Observam bem, já estamos com 70 anos pregando a verdade, levando o Evangelho do Reino dos Céus aos humildes e contritos de coração. Mas, infelizmente, quantos e quantos têm conhecimento, mas não quer nem saber. Mas veja a resposta de Jesus para estas pessoas: assim também será a vinda do Filho de Deus. Irmãos, a Igreja Apostólica, ela vem trazendo uma palavra que santifica, que redime almas para a glória de Deus, para o seu arrependimento, para que a sua pessoa possa fazer parte da obra de Deus, já na vida presente. Irmãos, eu quero mostrar um pouquinho para os irmãos, para que todos compreendam a justiça de Deus. Ele tem os seus projetos, Ele avisa, como Ele avisou no passado, no tempo de Noé. Não deram crédito, o que aconteceu? Infelizmente, né? Somente a família de Noé, os seres, ali foi colocado na arca. E hoje, estamos avisando, estamos pregando a verdade e o arrependimento. O pessoal não está nem aí. Tudo bem. Chegará o dia, chegará o momento que esta Igreja Apostólica representa a arca espiritual dos dias presentes. Esta porta um dia irá fechar. Não sabemos quando, mas é fato. Porque tudo que teve começo um dia terá fim. E o fim desta igreja, meus irmãos, exatamente, é para dar cumprimento ao ministério de Jesus, que já passou há séculos passados, quando Ele veio a esta terra, por obra e graça do Espírito Santo, através de Maria Santíssima, a sua mãe e a nossa mãe espiritual.
prezados irmãos e todos que nos ouvem através da internet, pensem nisto. Reconcilie consigo mesmo enquanto é tempo. Porque o dia que esta porta fechar, significa dizer que esta arca espiritual que Jesus nos deu irá fechar, lacrar. E aí não haverá mais oportunidade de salvação. Somente serão salvos os escolhidos, que estão vivendo o Evangelho de Jesus, ensinado por esta igreja, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, pela doutrina do Evangelho de Jesus, que nós estamos divulgando a cada dia, quer seja reunião quanto esta, quer seja através do programa Hora Milagrosa. Por isto, prezados irmãos, sejam sinceros consigo mesmo. Não deixe seduzir pelo mundo, pelo pecado, mas vamos viver aquilo que Jesus nos ensinou e espera de cada um de nós. Exatamente é isto, é a missão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de nos prepararmos para um dia alcançarmos a vida eterna e a glória de Deus. Irmãos, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda temos muito que fazer, temos muito que lutar. É preciso ainda mais santidade, mais obediência, por parte de todos nós apostólicos convertidos, através do nosso amor, da nossa fé e dedicação ao real poder de Deus. Pensem nisto. Não deixe se seduzir pelo pecado. Nós vamos seguir firmes ao lado da Santa Avó Rosa de Jesus, Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Eles fazem de tudo para nos salvar. Agora, meus irmãos, já resumidamente, vamos falar algumas palavras sobre a finalidade da reunião de oração, que se faz necessário. Nós sabemos, irmãos, que a oração é a maneira que nós conectamos com Deus, através daquilo que nós falamos, pedimos, para a nossa vida, para o nosso ser, ou para aquilo que nos pertence. De uma forma ou de outra, nós precisamos nos dobrarmos em reverência para falar com Deus. Daí, meus irmãos, Jesus, quando estava cumprindo o seu ministério na terra, ali junto com seus discípulos, eles foram orar no monte. Jesus separou um pouquinho daqueles 2 apóstolos que ele escolheu, e ali ele prostou o seu rosto em terra. E diz o apóstolo São Lucas que só a primeira oração de Jesus foi 1 hora. E quando ele deu por fé, percebeu, os outros 2 estavam dormindo. Isto, meus irmãos, e o que Jesus falou para eles? Desperta, não podeis vigiar 1 hora comigo em oração, falando com o Pai? Isto, meus irmãos, é um exemplo para nós. Daqui a instante, nós temos a oportunidade, porque estamos na presença espiritual da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, e Deus aproxima do seu trono, junto com estes santos poderosos. Olha o valor da oração, o valor da presença da nossa reunião, para que cada um de nós, com muita responsabilidade, com muita fé, possamos pedir aquilo que se faz necessário para a nossa vida. Irmãos, irmãs que me ouvem, vamos pedir para Jesus, vamos pedir para a Santa Avó Rosa, para o nosso Santo Irmão Aldo, que dá a cada um de nós o dom do Espírito Santo, para que possamos discernir tudo que se faz necessário, para que possamos ter um espírito forte para vencer as tempestades do mundo, e sermos sinceros, ser leais, filhos de Deus, porque com o espírito forte, irmãos, todas as demais coisas será vencido com facilidade. Pensem nisto, e já passando para as partes finais de nossa reunião de oração, eu convido aqueles que puderem para ficar em pé,
E vamos todos juntos cantar o hino 86. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão. A Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Amém. Na sequência, vamos cantar 81, Glória e Louvor. Amém. Prezados irmãos e todos quantos nos ouvem, chegamos ao final de nossa reunião. Agradeço a todos imensamente, desde os membros, os nossos irmãos obreiros, pastores, enfim, os coristas, regente, músico, enfim, todo o nosso povo, a nossa gratidão por este momento de fé aqui na casa de Deus. Agradeço também aqueles que nos acompanharam através da internet. Creia com muita firmeza em vossos corações, porque aqui está a Igreja da Verdade, que foi restabelecida por Deus e por Jesus, para dar a última oportunidade de salvação aos seres humanos. Crê quem puder crer, mas esta é a mais perfeita verdade, nos revelada por Jesus, através da Santa Rosa e mantido pelo Santo Irmão Aldo. Esta é a nossa fé. Sejam sinceros consigo mesmo na presença de Deus. Amém. Vamos orar para finalizar a nossa reunião. Glorioso Deus, nosso Pai, estamos neste momento finalizando a nossa santa reunião. Agradecido nós estamos, ó Pai, porque ainda estamos na Tua presença, na presença de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, na presença da Santa Rosa como Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo, o último profeta de Deus. Por tudo isso, a nossa gratidão sincera, e pedimos que continue ajudando, abençoando, guardando o nosso povo, dando a cada um de nós o entendimento, a fé, para que possamos trilhar nos retos caminhos ensinados por esta igreja, e assim possamos vencer o pecado, vencer o mundanismo, e estarmos ligados a esta fonte de poder e de glória que vem dos céus, que Jesus nos concede através da Santa Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Que esta fé esteja firmado em cada coração. Santa Rosa, também eu peço que a senhora ajude, que a senhora abençoe grandemente todos os teus filhos, em especial estes que encontram nesta caixa de pedido de oração. Santa e querida Avó Rosa, a senhora conhece as necessidades deles, por isso eu peço, ajude e abençoe, para que eles possam alcançar aquilo que tanto almejam para as suas vidas, e tenham saúde e tenham paz. Entrego todos aos teus cuidados, ó Santa Avó Rosa, mas que seja feita a justiça de Deus. E por tudo isto, a nossa gratidão sincera. Também, ó Santa Voz, eu peço que a Senhora, que Jesus, que Deus, o nosso Pai, abençoe grandemente os nossos governantes, aqueles que possam tomar medidas para direcionar uma nação, um país. Ajude-os para que possa dar soluções favoráveis
para que todos possam ter uma vida mais feliz nesta terra. Assim sendo, a nossa gratidão sincera. Ó Santa Vó Rosa, Senhor Jesus, Santo Irmão Aldo, despedindo teus filhos, cada um para os teus lares, livre de todos os perigos e males. Ajude e abençoe grandemente, para que no próximo final de semana possamos estarmos aqui, reunidos na casa de Deus, unidos no mesmo Espírito, prestando o nosso louvor e a nossa gratidão ao reino dos céus. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está finalizada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.